Amém? Quem está feliz aqui? Dá uma glória a Deus bem forte então. Amém? A gente vai falar assim, feliz como? Está acontecendo tanta coisa na nossa vida, mas a gente tem grande motivo para ser feliz, irmãos, porque a gente tem o maior tesouro dessa terra, que é o Senhor Jesus no nosso coração. Amém? Eu, se eu fosse contar um pouco aqui da minha história, talvez ficaria um tempo a mais aqui, mas não dá. Mas o que eu posso testemunhar aqui, né, é do poder do Senhor. Ele tem poder para mudar uma vida. Quando a Bíblia diz que Ele tira o coração de pedra e Ele coloca um coração de carne ali, é verdade. Eu posso testemunhar isso, eu posso dizer que eu andava perdido, eu tinha para mim uma visão de Deus totalmente diferente da que eu tenho hoje. E hoje eu entendo que Ele me amou, Ele deu a vida por mim, e hoje eu sou livre para amar Ele com todas as minhas forças. Amém? Queria chamar aqui a Luziana para nós, aqui, em nome de Jesus. A Fih me pediu para contar a história do Paixão Radical e eu quero chamar o Édrey para contar comigo, porque na verdade o Paixão Radical começou com o Édrey e com um grupo de jovens que estavam aqui. Então vou entrevistá-lo, ele vai contar a história para vocês. Eu sou repórter agora, ele é o vivente com a aluno. Édrey, como começou, como surgiu o Paixão Radical? Paixão Radical começou em 2009, né? 10 anos, então 2009. Engenharia, né? Raça e capelho, né? Então, já tinha mais ou menos 1 ano e meio de igreja, Família da Fé, né? E então, quando a gente chegou aqui nesse salão, a gente tinha alguns jovens, alguns adultos, mas ainda não tinha um grupo de jovens organizado. Então, o Paixão Radical surgiu porque a igreja precisava organizar um grupo de jovens para poder trabalhar focado no que era a visão da igreja, porque a visão da igreja sempre foi o jovem, né? Sempre foi a visão que Deus deu ao coração do pastor. Então a gente precisava se organizar para poder trabalhar mais focado com os jovens. E aí surgiu de uma reunião lá em casa. Já existiam alguns jovens naquela época que vieram, né, com um grupo que começou a igreja. Então a gente fez uma reunião em casa e assim, a gente não definiu um líder, mas a gente definiu um grupo de liderança dos jovens, composto por mais ou menos umas 8 pessoas, né? E aí então, a partir dessa reunião, a gente definiu quais seriam os nossos objetivos, quais seriam as nossas estratégias, como que a gente ia alcançar os jovens, o que a gente ia oferecer, e foi daí que começou. Assim surgiu então o Paixão Radical. E quais eram assim as propostas iniciais? O que vocês fizeram no começo? Quais eram as atividades dos jovens então no começo? Então, a gente é um grupo pequeno, nem se compara com o grupo que tem hoje. A gente é um grupo mais ou menos uns 10 a 15 jovens. Então a gente primeiro precisava se multiplicar, para a gente poder se estruturar, ganhar forças para sair para o mundo aí e alcançar mais jovens. Então a ideia inicial a gente precisa multiplicar. E aí a visão que Deus colocou no nosso coração foi que a gente trabalhasse com células. São grupos menores que funcionam em casas, né? No caso, cada jovem ali era responsável por esse grupo, e ele mais uns 5 jovens ali auxiliando. Eles tinham a função de evangelizar, chamar os vizinhos daquele bairro, e aí funcionava nas quartas e sextas-feiras, e no sábado a gente reunia todo mundo aqui na igreja para trazer essas visitas que visitavam durante a semana, para trazer aqui no sábado um grupo de jovens para ouvir mais Jesus, cantar. Foi assim que começou. Hoje, um dos trabalhos fortes do Paixão Radical, e que tem trazido também muitas almas, e é um revestimento, né, para aqueles que já estão e alcançando outros, é a vigília. A vigília também foi uma outra estratégia que Deus deu no nosso coração.
para não ficar só dentro da igreja, né, fazendo culto aqui na igreja, fechado em 4 paredes. Então a gente alternava, revezava alguns cultos na igreja e as vigílias também funcionavam aos sábados. E aí funcionava nas casas dos próprios jovens, ou em chácaras, de pessoas que convidavam. E foi um trabalho muito forte, Deus abençoou muito, porque muitos jovens tinham um certo medo, um certo receio de vir para a igreja, mas quando você chamava para ir para uma vigília, eles ficavam curiosos: o que é isso? O que é vigília? Falavam: vai lá que você vai saber. E foi um trabalho assim, que Deus usou muito para ganhar. Tem aí exemplos aí, o Rafinha, quem mais? Que foi da vigília? Da vigília. Que se converteram na vigília. Quem mais? Bruninha. Né? Missionária Bruna. E até hoje, né, funciona a vigília. Então muitos jovens que estão aqui hoje foi fruto do ministério da vigília. Alguém já disse, né? Muita oração, muito poder. Então as vigílias era essa busca, né, da unção de Deus, da capacitação do Senhor, e Deus multiplicou. Mas de onde surgiu o nome? Paixão Radical. Então, o nome foi inspirado no maior ato de Jesus por nós, que foi quando Jesus morreu na cruz, né? Não tem paixão maior do que a paixão de Jesus por nós, quando ele entregou sua vida, né, morreu na cruz. E o nome Paixão Radical foi por isso também, e porque a nossa visão no começo era trabalhar assim com esportes radicais, para poder alcançar jovem. E aí veio a calhar o nome Paixão Radical, né, por esse motivo, e também pelo motivo que é radical? Radical vem de raízes, né? E nós estamos firmados na raiz, que é a palavra. E foi daí também que surgiu o nosso versículo lema. Para quem não sabe, já apareceu aí, 1 Coríntios 1,18. Vou ajudar aqui que eu não decorei. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então essa é a nossa base, a palavra de Deus. E essa palavra que sempre queimou no nosso coração para poder espalhar para outros jovens também. E hoje, você que é um dos que começaram, os pioneiros, né? Você já está velho, não, ainda é jovem. Mas um dos fundadores, como você vê a ação de Deus e o que você diria aos jovens que estão chegando? Bom, se inspirem nesse nome, né? O nome é Paixão Radical. E se a paixão não queimar no nosso coração, a gente não faz nada, porque você vê tudo que está aqui hoje, o pessoal fica a tarde inteira aqui, o dia inteiro aqui, né, preparando para que a gente estivesse hoje aqui ouvindo a palavra de Deus, alegrando-se, né? Então, e eles não ganharam nada por isso, né? Ninguém pagou, ninguém ofereceu nenhum churrasco depois, nada. Simplesmente pela paixão. Mas se alguém quiser oferecer, fica à vontade, já sei. Mas é simplesmente pela paixão, né, que arde no nosso coração. E não é uma paixão só de falar, né, é uma paixão que gera atitudes, né, trabalho. Então, acho que esse é o recado, né, que quem quiser ajudar a gente, né, é bem-vindo. Valeu a pena? Totalmente. Aleluia. Deus seja louvado.